Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na série Mestres da Palavra. E agora nós estamos enfocando nessa temporada Atos da Igreja dos Apóstolos. Vamos continuar então estudando esse livro maravilhoso. E o nosso convidado está aqui, que é o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Vamos continuar? Vamos lá. Que bênção, né? O pastor Ronaldo está aqui desde o começo e espero que fique até o final, tá? Porque está sendo muito bom. Vamos agora para o capítulo 10. Isso, vamos lá. Então nós temos aqui esse personagem, Cornélio. Ele morava ali na cidade de Cesareia, que é uma cidade ali litorânea, né? No mar Mediterrâneo. E, como o senhor falou, ele era um centurião, ou seja, ele comandava 100 soldados, né, da legião romana, mas ele tinha essas características, né? Mesmo sendo gentio, né? E o texto diz aqui que ele tem uma visão, né? Ele vai ter uma visão. Um anjo do Senhor se aproxima dele, né? E o anjo diz para ele que as orações dele e as esmolas que ele dava tinham subido diante do Senhor, né? Deus tinha recebido. É interessante isso, né, pastor? Porque ele não era uma pessoa que tinha nascido de novo ainda, né? Ele era uma pessoa, assim, o texto diz que ele era piedoso, que ele era temente a Deus, que ele fazia esmolas, que ele até orava. Mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Ele não tinha nascido de novo ainda, né? Ele ainda não tinha o Espírito Santo habitando nele. Mas o anjo aparece e fala para ele que as orações que ele fazia, as esmolas que ele dava, isso tinha sido recebido por Deus. E aí o anjo então fala para ele, olha, você precisa chamar uma pessoa cujo nome é Pedro, né? E é muito interessante porque o anjo dá para ele todas as informações, né? Onde ele ia encontrar Pedro, a cidade, na casa de quem. Então, no episódio anterior a gente falou disso, né? Pedro estava na cidade de Jope, hospedado na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e o anjo fala para Cornélio exatamente onde Pedro estava, né? Ou seja, quem ele deveria chamar, que era Pedro, porque Pedro tinha então uma mensagem para levar ali para Cornélio. Então, o Cornélio tem essa visão aqui, pastor. Então, imediatamente, né, logo que o anjo se retirou, diz aqui que o Cornélio chamou 2 dos seus domésticos, né, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. É interessante, 2 destaques aqui, eu queria só passar, que ele obedeceu imediatamente, isso é importante, né? Isso. Segundo, ele colocou as pessoas certas, ele colocou 2 domésticos, pessoas de confiança, e ele encontrou lá nos seus, né, na sua centúria, no seu pelotão ali, um soldado piedoso, né, que estava ao seu serviço para enviar para... Não era um qualquer, tinha que ser piedoso, porque ele também era piedoso, né? Interessante, né? Talvez até aqui mostrando a influência que Cornélio tinha, talvez, sobre o seu pelotão ali, né? Seus comandados. A também... né, terem temor a Deus, pode ser, né? Pode ser, né, por influência dele, porque era um influenciador, né, formador de opinião. E aí eles foram para lá e seguiram, né, até Jope. Isso. Lá em Jope estava simultaneamente, né, ou pelo menos enquanto esses mensagens estavam chegando lá, Pedro tem uma visão, e muito estranha, né, pastor? Exatamente. Esse episódio ele é fantástico, né, porque é tudo sincronizado, né? Como Deus sincroniza as coisas. Como bem disse o pastor Misael, enquanto o soldado piedoso e os 2 servos de Cornélio estão indo a Jope, o texto bíblico diz que Pedro tem uma visão aqui também, né? Então não só Cornélio recebe uma visão, mas agora é Pedro que vai ter uma visão. O texto diz que ele estava no eirado ali da casa, né? Ele estava em oração. A Bíblia diz até aqui que era por volta da hora sexta, que seria em torno de meio-dia, né? E ele estava com fome e tal. Enquanto alguém estava preparando o alimento para Pedro, ele ficou ali orando. E o texto bíblico diz que nesse momento então, ele tem uma visão, né? Sobreveio-lhe um êxtase, diz o texto aqui. E ele vê como se fosse um lençol, né, descendo do céu, e
em cima, né, ou sobre esse lençol, o texto diz que continha toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves. Agora, o que é interessante aqui para a gente entender bem o texto, né, pastor? É que esses animais que estavam nessa visão, era uma visão, né? Esses animais que estavam sobre esse lençol na visão, eles eram animais que para os judeus eram considerados animais impuros. E os judeus não comiam a carne desses animais, já porque a própria lei de Moisés proibia eles de comerem esse tipo de animal. Mas Pedro tem essa visão desse lençol, como se fosse um lençol, com esses animais. E ele ouve uma voz, nessa visão Pedro ouve uma voz que dizia para ele: levanta-te, mata e come. Então essa voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. E ele, qual foi a resposta dele? Como um bom judeu, né, que não comia esse tipo de carne, porque a lei de Moisés proibia, ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Então a reação dele, a voz diz: mata e come. Ele: não, de jeito nenhum, eu nunca comi uma coisa comum e imunda como essas carnes desses animais, né? Mas aí o texto diz que por 3 vezes, né, pastor? Por 3 vezes insistente, acontece. né? Ele tem por 3 vezes a voz fala com ele, né? E ele tem essa reação aqui. Mas o que será que Deus estava querendo transmitir ali, né, pastor? Tinha um significado profundo, né? Porque Deus estava mudando paradigmas, mudando, né, todo o conceito que Pedro tinha como um bom judeu que ele era, né? Yes. Mas voltando lá, então, a partir do versículo 17, Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. E eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, bateram junto à porta. E chamando a indagar, você estava ali hospedado, Simão, por sobrenome Pedro. Sobrenome Pedro. Então, Pedro estava meditando. E o Espírito Santo fala com ele agora. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Detalhe interessante. O anjo fala com Cornélio, Pedro tem a visão, tudo sobrenatural. O Espírito Santo já fala: estou chegando aí alguns homens, vai com eles. Então, tudo sincronizado. Certinho. Aí é que ele vai entender, né? Aí ele vai entender o porquê da visão. Sim. Né? Porque quando os homens chegam ali e falam para ele, né? Eles falam para ele que Cornélio, o centurião romano, teve uma visão de um anjo que mandou eles irem lá buscar Pedro, para ir até Cesareia. Só que acontece que esse centurião, e a gente vai ver mais adiante, ele vai reunir toda a família, os amigos. Todas essas pessoas a quem Pedro ia falar na sequência não eram judeus, eram gentios, né? E os judeus, eles tinham aqui ainda uma dificuldade para entender e para aceitar que o evangelho era também para os não-judeus, né? Até esse momento, muitos judeus, né? A gente fala judeus, que são os descendentes do povo de Israel, né? Os descendentes de Abraão. Eles entendiam, então, que a salvação, né, eles imaginavam que a salvação em Cristo era só para eles, só para o povo de Israel, só para o povo judeu. E aqui Deus estava mostrando para Pedro que a salvação era para todos os povos, para os não-judeus também. Então o Senhor dá essa visão para ele, né, para que ele não tivesse preconceito. Né? Mata e come. Né? Agora você vai... Pedro, você vai falar de Jesus, você vai evangelizar aqueles que não são judeus. Tá? Então, quando chega esses enviados da parte de Cornélio, né, e param ali em frente à casa né, e chamam para o Pedro, e ele vai conversar, e eles explicam para Pedro o que estava acontecendo, então ele entende. Aí ele entende o porquê daquela visão e que ele tinha que obedecer, que ele tinha que seguir aquelas pessoas e ir até a casa de Cornélio falar. Quero destacar aqui também, pastor, o senhor já citou, né, que o Espírito Santo orientou Pedro, mas eu acho muito importante destacar isso aqui no verso 19, quando diz aqui que enquanto meditava Pedro acerca da visão, enquanto ele estava tentando discernir, né,
aquela visão, o texto diz, disse-lhe o Espírito, né? Disse-lhe o Espírito. Então é aquilo que a gente acho que já falou em outros episódios também. A sensibilidade, a voz do Espírito Santo, né? Que os apóstolos tinham, né? O Espírito Santo falava, né? E eles tinham essa sensibilidade, né? E, enfim, aí Pedro ele termina hospedando aqueles homens naquela casa onde ele estava, ali em Jope, para que no dia seguinte, então, eles fossem até a casa de Cornélio. Bom, e quando entrou na casa de Cornélio, no dia seguinte, né, foi interessante, né? Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Porque o Cornélio não tinha noção, né, da adoração, né? Falou, se o anjo mandou falar com esse homem, deve ser um santo homem de Deus, que eu tenho que me prostrar diante dele, né? E isso está no versículo 25 aqui do capítulo. Mas Pedro, imediatamente, né, não aceitou aquilo, né? Disse, ergue-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando ali muitos reunidos, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém, né, de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como um impuro, né, comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Então, pastor, o que eu acho interessante, que eu acho que foi assim, me parece um tanto indelicado o Pedro falar para o gentio dessa maneira, né? A gente não precisava deixar, né? Precisava colocar essa introdução, né? Vocês sabem que nós aqui não podemos contaminar com vocês, mas Deus me mostrou que agora eu posso. Né? Bom, o povo está tão quebrantado que nem se preocupou com essa observação assim meio, né, meio provocativa, talvez, né, racial, não sei. Mas foi assim que ele se expressava, né? Interessante, o Pedro, o jeitão dele, né? Exatamente. Só voltando um pouquinho, no verso 24, diz que quando ele chega ali, Cornélio ele estava esperando, né, por Sim. eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. É interessante também essa parte, porque Cornélio aqui, a gente poderia dizer até antes de... Porque ele vai ter uma experiência aqui de conversão agora, né? Depois que Pedro prega, né, Cornélio vai ter uma experiência de conversão. Mas até antes de ter essa experiência, ele já é uma espécie de evangelista, né? Porque Sim. ele convida a família, ele convida os amigos, né? Coloca todo mundo lá dentro de casa. E, de fato, o pastor Misael destacou bem. Em função desse... Era uma espécie de preconceito mesmo que os judeus tinham com os outros povos, né? Eles nem entravam na casa de um não-judeu. Um judeu não entrava na casa de um não-judeu de jeito nenhum. Por isso que Pedro chega falando aqui, ó, vocês sabem que eu, como judeu, eu nem poderia estar aqui, mas, como Deus, né, é interessante essa frase aqui, como Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, daí você vai entender por que Deus deu a visão para ele. Porque aparecia na visão animais imundos, de acordo com a tradição da lei de Moisés. Mas Deus falava para ele, mata e come. Então ele fala aqui, eu nem era para eu estar aqui, mas como Deus me mostrou que eu não devo considerar nenhum homem comum ou imundo, uma vez chamado, vim sem vacilar. Também aqui a obediência, né? O senhor até já destacou hoje também. Ele foi sem vacilar, ele obedeceu. E ele pergunta para Cornélio aqui, por que Cornélio tinha chamado ele. Aí do verso 30 até o verso 33, Cornélio vai repetir, né, a história. Conta a visão do anjo. Teve a visão do anjo e tal. E aí Cornélio fala, a gente está aqui na presença de Deus, estamos aqui prontos para ouvir, né? É muito interessante esse ponto aqui, né, pastor? O senhor a gente está sempre falando sobre essa questão da igreja multiplicadora, né? E nós cremos que Deus pode preparar oportunidades para nós dessa forma também. Sim. Pessoas, aqui a colheita estava madura, né? Era só pregar. Eles estavam ali sedentos. Ele mesmo disse, estamos aqui prontos para ouvir, pode falar o que você tem para falar, qual é a mensagem. E eu creio que a gente tem que até orar para que Deus prepare momentos assim, porque existem pessoas que estão com o coração mais endurecido,
para o Evangelho, mas existem pessoas que estão com o coração prontos para ouvir, existem pessoas, né, que estão maduras para serem colhidas para Cristo. E a gente tem que pedir que Deus nos dê essas oportunidades e que nós tenhamos discernimento também, porque aí a colheita vai ser grande, né, pastor? Bem, bom, Pedro faz uma introduçãozinha aqui na mensagem, do versículo 34 em diante, tá? Mas a partir do 37, ele começa a dizer algo interessante, porque assim, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, né? Isso. Tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante que Pedro fala assim, vocês já sabem disso. Então, tudo que aconteceu ali no mistério de Jesus, assim, a notícia se espalhou. Sim. Ao ponto que Pedro fala, vocês já sabem disso, aconteceu na Judéia. Né? E que se Jesus, ele foi ungido, né? Jesus de Nazaré ungido com o Espírito Santo com poder, curou os oprimidos do diabo, Deus era com ele, né? E ele completa no versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Aí ele fala da ressurreição de Jesus, né? Tá, pastor? Exatamente. É muito interessante essa observação que o pastor fez, porque essas pessoas, talvez, elas tinham ouvido assim, meio de forma geral, né? Sim. Talvez tivessem ouvido falar de um tal de Jesus e tal, do movimento, mas algo à distância. Então, Pedro ele chega aqui e fala, ó, a gente veio falar aqui, eu estou aqui para falar desse Jesus aí, que vocês talvez já tenham ouvido falar de uma forma mais distante, mas é desse Jesus que eu estou aqui para falar. E aí ele vai, né, falar, como o pastor já destacou, que é sempre aqueles elementos que a gente já falou também em episódios anteriores. Veja, destacando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Que são pontos fundamentais, né, na pregação dos apóstolos e que a gente deve também abordar na nossa pregação hoje, falar da morte de Jesus, do significado da morte de Jesus, mas que ele não apenas morreu, mas que ele também ressuscitou, né? Ele vai aqui falar sobre isso, né? Ele vai falar que os profetas testemunharam, né, sobre o Senhor Jesus, mas o que me chama a atenção aqui, pastor Misael, encerrando já o capítulo 10, né, já quase para a gente entrar aqui no capítulo 11, é que Pedro, ele não teve tempo de fazer um apelo, né? Porque hoje, muitas vezes, nós fazemos uma mensagem evangelística e no final a gente traz um apelo. Sim. Mas Pedro não teve tempo de fazer esse apelo, né? Por que será? É interessante, porque aqui foi surpreendente, né? Porque o Pedro foi surpreso também. Sim. Porque ele nunca esperava que acontecesse aquilo daquela maneira. Várias surpresas, né? Mais uma. Aqui o versículo 44, vamos destacar, né? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos ali receberam o Espírito Santo naquela hora, como foi no dia de Pentecostes, né? Exatamente. Olha só, né? E diz assim, no versículo 46, né? Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Ó, então foi igual de Pentecostes, falando em línguas, né? Agradecendo a Deus. Eles não tinham tido aquele contato com os pentecostais, assim, né? Eles sabiam que era aquilo, aconteceu. E aí então foi uma surpresa maravilhosa. Então, quando Pedro faz aquela pergunta, né? Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, eles pediram que permanecesse com eles alguns dias. Bom, aqui está o versículo 48, fechando esse capítulo. Pastor, o Espírito Santo descendo sobre as pessoas numa mensagem evangelística. Que maravilha, né? Exatamente. Eu já ouvi comentários sobre esse texto que eu achei interessante, que diz o seguinte, né, que o Espírito Santo ele caiu aqui, né? O texto usa essa expressão, né? Caiu o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, talvez até porque Pedro nem faria um apelo, né? Pedro talvez ele falasse assim, bom, o Senhor mandou eu vir e falar, eu vim e falei, agora eu vou embora, né? Mas
dá a impressão que Deus nem dá a Pedro, né, a oportunidade de ele fazer ou não o apelo, mas o Espírito Santo já vem, né, para que Pedro então tivesse mesmo entendimento de que aquilo era uma obra de Deus, que Deus, a salvação de Deus através do Senhor Jesus Cristo, ela se estendia também aos não-judeus, né? Então o Espírito Santo cai sobre eles antes que ele pense se iria ou não fazer um apelo. E aqui acontece aquilo que os comentaristas da Bíblia chamam, né, de o Pentecoste gentílico, porque a gente tem aqui, interessante no livro de Atos, você tem o Pentecoste que acontece no dia de Pentecostes, em Jerusalém, que vem sobre os judeus, tem o Pentecoste samaritano, né, que vem sobre os samaritanos, que eram meio judeus, meio não judeus, né? Então, mas aqui vem agora o Espírito Santo sobre os não judeus, né, que é o Pentecoste gentílico aqui. E então, como o senhor já destacou, né, se eles já receberam o Espírito Santo, se como nós, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam essa bênção, o que nos impede de batizá-los, né? Então, ele realmente batiza aquelas pessoas, mas, né, pastor, aí já pensando no capítulo 11, vai acontecer uma reação dos outros judeus que não tinham passado pela experiência dele, né, que ainda tinham os preconceitos, né, pastor?